Olá, meu nome é Tílio Almeida Costa e hoje vou apresentar o nosso trabalho, como precificar os seus serviços na área de TI, criação de sites. Os autores sou eu, Atílio Almeida Costa, Giovanni B. Aquino, João V.C.C. Souza, Júlia L.A. Silva, Ricardo Q. Olani. Aqui estão os e-mails e um adendo que o e-mail do João acabou tendo um problema, então a gente acabou não colocando o e-mail acadêmico dele. Bom, e aqui no resumo, né, o porquê desse trabalho. Nós trouxemos esse trabalho junto à temática de matemática financeira, proposta pelo professor, que foi justamente conectar a matéria de matemática financeira com a área de TI. E o meio que nós fizemos isso foi por meio desse trabalho, onde a gente aborda a precificação do serviço na área de TI, principalmente no ramo de criação dos sites, que é uma das coisas que a gente aprende aqui no segundo semestre de graduação de ADS. Então aqui está o nosso resumo, e o nosso objetivo central, né, é justamente ajudar os leitores a conseguirem tomar decisões coerentes quando estão precificando os seus serviços com foco na criação de sites, bem como fornecer uma visão mais ampla sobre o tema. Então a gente não só fala sobre a precificação envolvendo os sites, mas sobre a precificação em geral e como que você pode precificar um produto, no caso, um serviço voltado à área de tecnologia, que são a criação de sites. Bom, a nossa abordagem, né, se constituiu nas seguintes etapas, nas seguintes etapas de metodologia. Na primeira etapa, nós fizemos uma pesquisa ampla, né, sobre os principais serviços de criação de sites oferecidos no mercado, ou seja, a gente pesquisou hoje quais são as ferramentas mais usadas para criação de site, como elas são oferecidas, mais ou menos o que seria o custo delas, né, quem são essas principais ferramentas. Na segunda etapa, nós pesquisamos as principais técnicas usadas na precificação convencional de produtos. Então, a gente pesquisou primeiro sobre a precificação em si, né? Como normalmente você faz uma precificação, como você pode chegar ali no valor do seu produto ou serviço a ser vendido. Na terceira etapa, aí nós já pesquisamos sobre a precificação específica mais voltadas usada para sites. Então, as técnicas de precificar usadas na criação de site. Na quarta etapa, a gente fez um levantamento sobre os preços existentes pelos principais prestadores, né, de serviços, que são as ferramentas, porque muitas ferramentas oferecem esse serviço, ofertam, né, o serviço de criação de site. Então nós fizemos um levantamento do que elas fazem, mais ou menos o custo delas e comparamos, né, fizemos um comparativo entre eles. Então nós tivemos uma boa visão de como a gente precifica um produto e também como que as ferramentas oferecem esses planos, né, dentro delas mesmas, como elas oferecem para você poder criar um site. Até porque esse é um dos principais concorrentes do mercado, não são nem às vezes outras pessoas, são ferramentas que já resolvem esses pontos. E com base em tudo, né, nós chegamos no nosso resultado. E adiantando, né, o nosso resultado foi que a precificação sempre muda, ela precisa se adaptar conforme a necessidade do cliente, então, principalmente como é um serviço, principalmente na precificação de serviço, ela sempre tem que mudar, então depende do que o cliente pedir, depende do escopo do projeto dele também. É, e mas com uns pontos, né, que a gente comentou, porque ao ofertar pacotes, né, de serviços fixos, isso é uma jogada inteligente porque atrai um cliente que já tem uma ideia e quer saber quanto que ela vai custar. Então, existem muitos clientes que já têm uma ideia totalmente formada e querem saber quanto ela custa. Então, às vezes, você ter uns planos fixos já ajuda. Aqui nas palavras-chave, né, software, precificação, TI e serviços, o abstract dela também, o texto em inglês e o título, a palavra-chave também. Aqui é a nossa introdução, né? Nós puxamos um pouco da bibliografia do Sebrae, até porque quando nós falamos em precificação, que é uma forma de empreendimento, não tem como assim escapar ou como desviar e não falar do Sebrae, já que ele é um dos principais atores, né, e protagonistas na precificação e na compartilhação de não só precificação, mas de conhecimentos sobre serviços e sobre empreendedorismo no Brasil. Então, eles são uma organização que sempre falam sobre isso, sempre trazem palestras, sempre fazem muita coisa. E justamente, como eles mesmos citam, né, a formação do preço de venda é tão importante quanto montar a própria estrutura da empresa em um plano de negócio. E o conhecimento da formação do preço de venda é um diferencial competitivo na sua empresa iniciante. Então, quando nós falamos de uma precificação de um serviço, nós estamos falando de empreendedorismo, é um tema muito correlato, né? E nesse ponto nós também não podemos deixar de citar o Sebrae e
mostrar o que seria importante, né? Por que é importante a gente saber precificar. E aqui uma citação, né, do José Souza, que o teu conhecimento a respeito do negócio, né, é muito além da gente poder simplesmente mexer na ferramenta que auxilia a coleta de informação e no cálculo, porque não é só você simplesmente ver e calcular, você tem que saber realmente quanto o seu produto custa, o quanto de trabalho você tem, porque não é só você chegar e falar, custa X de material e Y aqui, não, você tem que considerar mão de obra, você tem que considerar uma série de fatores. E como ele mesmo fala, né, essa tarefa é sempre um desafio, principalmente para empresas que estão começando a oferecer os seus produtos ou serviços. Então a precificação se vê como uma necessidade fundamental quando nós estamos tratando do tema de empreendedorismo, que é correlato, né, com a, o escopo que o professor passou para a gente, a área de pesquisa que ele falou, né, que é algo ligado à matemática financeira e tecnologia. Aqui nós temos um pouco do nosso material e métodos, né? Nós temos nosso material e métodos. Então aqui repetindo, né, as etapas do que a gente fez. Então aqui na primeira etapa nós pesquisamos, fizemos o levantamento. Na segunda etapa a gente foi aprender mais sobre o tema. Aqui na primeira etapa. Na segunda etapa então, a gente começou a pesquisar. E aqui a gente tem alguns pontos principais da precificação. Entre eles a identificação do público-alvo, consideração dos custos, e aí tem os custos diretos, custos indiretos também, que seriam os custos fixos e os custos variados. O cálculo da margem de lucro, e então a gente também tem aqui a fórmula da margem de lucro, o que é o lucro líquido, né? Porque tem uma diferença do seu lucro bruto para o seu lucro líquido. As análises de setor, análise de mercado na terceira etapa, né? A gente tem análise de mercado, segmentação, porque aqui já é baseando já em fontes relacionadas à criação de site. Então aqui nós temos uma visão maior do mercado e da concorrência também. O custo de prestação de serviços, o valor agregado, né? Porque muitas pessoas podem oferecer o mesmo serviço, mas o valor agregado é muitas vezes o que vai diferenciar o seu produto dos demais e trazer a sua clientela. E na quarta etapa, né, a gente fez o levantamento dos custos das principais ferramentas e nessa etapa a gente observou, né, que as ferramentas têm muitas funcionalidades similares, então são muitas parecidas, mas um detalhe a mais ou a menos em tal ferramenta é o que diferencia ela das outras. E que muitas delas, né, a maior diferença é justamente os preços e uma função ou outra menor que eles colocam. E quando a gente compara os preços, a gente vê que muitas oferecem um plano básico gratuito e outras oferecem, assim, planos pagos. Então, você tem tanto uma estratégia de atrair uma clientela para poder utilizar seu serviço de uma maneira mais gratuita, só que limitada, quanto uma função paga, só que mais avançada. E em síntese aqui, né, as ferramentas entregam quase tudo pronto, são muito mais caras e em sua maioria não possuem opções gratuitas. Por outro lado, existem ferramentas, tanto na criação quanto justamente na criação de site, né, que elas permitem o uso livre mais limitado dos serviços e com pouca coisa pronta. Dessa maneira, quanto mais na mão a gente faz as coisas, né, quanto mais na mão, no caso do usuário, essas ferramentas quer as coisas, mais caro ele terá que pagar. Então, quanto mais pronto ele quer uma solução, mais ele vai ter que pagar. E justamente, nós pesquisamos as ferramentas também como um meio de falar mais sobre elas e como meio de trazer também como ferramentas de suporte e em parte ferramentas de concorrência. Aqui nos resultados, né, o resultado de discussão, a gente viu que a definição dos preços da prestação de serviço, bem como a criação de sites, é um processo muito complexo e ele envolve vários fatores. E os principais são abaixo, né, que é a precificação convencional. A precificação convencional ela é o resultado da análise detalhada do público-alvo, dos custos, da margem de lucro, tudo aquilo que a gente já comentou, buscando sempre um equilíbrio entre a empresa e os clientes. Então é você oferecer um preço justo para que as pessoas comprem. Não adianta você oferecer um serviço ruim a um preço muito alto ou um serviço bom a um preço muito caro também, que o pessoal não vai querer comprar. E a prestação de serviço também para profissionais de tecnologias voltado para sites. E nesse caso, os principais pontos são a experiência do profissional, então você tem uma experiência, a demanda do mercado, nem sempre o mercado está em busca de site, sempre tem novas ferramentas e tecnologias saindo, então você tem que ficar atento à demanda do mercado, e o tipo de serviço ocorrido e a concorrência local, até porque muitas pessoas fazem isso ou fazem de N maneiras nesse ponto de tecnologia. E comparando as duas, né, a gente observa que o processo é similar com a precificação de serviço de tecnologia, tendo certos requisitos a mais a se considerar para o preço final do serviço ou produto oferecido. E a nossa conclusão, né, as ferramentas pesquisadas, tanto as que são usadas para criar algo do zero, quanto as que entregam mais funcionalidades prontas, nota-se que tem uma disparidade entre preços nas mesmas, considerando o que foi levantado sobre o processo de precificação. A gente pode ver também que a maneira como o prestador de serviço realiza, né, as suas tarefas impacta
praticamente no preço das mesmas. O que significa, né? Que analisando um tema como um todo, a gente pode ver que quanto mais soluções prontas e que necessitam menos ajustes o prestador de serviço usar, menor vai ser o tempo gasto e, claro, né, e vai ser mais barato o custo do serviço dele. Por outro lado, né, sempre que ele tiver mais personalização, mais coisa para fazer, vai demandar mais tempo e também o custo vai ser maior. E a gente conclui, né, aqui no último parágrafo, que a precificação de serviço de criação de sites é algo que vai variar de um prestador de serviço para outro, já que mesmo dentro do mesmo tema existem muitas possibilidades quase que infinitas de pedidos e microserviços diferentes. Então, cabe ao profissional prestador fazer a análise do mercado, decidir a abordagem que vai seguir e levantar seus custos e definir o seu próprio valor baseado em tudo isso. Então, no final das contas, a gente dá um norte, mas sempre ressaltando, né? Porque é um processo que varia e precisa sempre estar atualizado ao mercado e que no fim depende de quanto esforço você vai colocar nisso e quanto desgaste também você vai querer ter sobre esse tema. Então, se você quer fazer um serviço barato, você tem que ver como você vai fazer isso, se você vai ter que usar uma ferramenta, o que entra nos seus custos também. E ou então se você quer fazer algo muito mais simples, mais rápido, como que isso vai impactar? Ou se você vai pegar um projeto maior, muito mais customizado e detalhado do seu cliente, o que vai acabar, querendo ou não, consumindo muito mais tempo por conta dos detalhes e do que você tem que acrescentar. E aí sim o preço aumenta e às vezes o valor do projeto em si é interessante, só que pelo tempo gasto ali, às vezes não vale a pena também. Então sempre cabe ao profissional, né, utilizar da expertise dele, da experiência e de pesquisas para poder chegar nessa conclusão de qual serviço vale a pena ou não e como ele vai precificar, até onde ele vai fazer o serviço, até onde ele não faz. Por fim, né, a gente gostaria de agradecer ao professor André Luiz Santos pelas orientações e o apoio para a realização do nosso trabalho. Agradecer também ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Cubatão, e aos organizadores da Mostra Multidisciplinar do segundo semestre de 2023 pela oportunidade de expor o nosso trabalho no meio acadêmico interno da instituição. Então, né, agradecendo a Federal e também essa oportunidade de a gente poder mostrar o nosso trabalho na feira que vai ocorrer essa semana ainda. Aqui estão nossas referências também, né? E isso encerra o nosso vídeo.